Muitas vezes as pessoas queixam-se que o aquário tem um mau cheiro. Neste vídeo eu vou explicar as causas e as soluções. Assistam ao vídeo. Muita gente se tem queixado e ultimamente tenho recebido algumas mensagens na nossa página do Instagram a queixarem-se que o aquário tem mau cheiro. É assim, se o aquário está em fase de ciclagem, não se preocupem, esse mau cheiro vai desaparecer. Normalmente o mau cheiro está ligado à amónia e, no caso da ciclagem, há um pico de amónia. Normalmente ali à segunda semana há um pico de amónia. Às vezes pode acontecer, na altura, naqueles dias em que há o pico da amónia, pode acontecer que haja algum cheiro desagradável. Mas, na maioria dos casos, isso nem se nota. Agora, se vocês têm um aquário já montado, já com peixes, e de há uns tempos para cá o aquário ficou com mau cheiro, aí tem de se preocupar. O aquário diz-nos tudo. Se o aquário tem um mau odor, é porque alguma coisa não está bem. Garantidamente que se o vosso aquário estiver equilibrado, com a fauna adequada, filtragem adequada, garantidamente que ele não vai ter mau cheiro. Isso garanto-vos. Eu aqui vou explicar algumas causas, algumas soluções. Não vou dar a solução que muita gente dá do carvão ativado. O carvão ativado realmente retira o mau odor, mas não soluciona o problema. Nós não temos de tentar perceber qual é o problema para que não volte a acontecer. Na minha opinião, não faz sentido colocar carvão ativado no aquário para eliminar o mau odor e não irmos à procura do problema. Não irmos à procura do que é que está a causar esse mau odor. Por isso eu aqui vou explicar o que é que poderá causar esse mau odor. Quando nós chegamos a um aquário e temos o aquário com mau odor, nós temos de fazer várias coisas. Primeiro que tudo, vamos fazer testes. Fazendo os testes, à partida dará amónia alta, poderá não dar um pico muito elevado, mas poderá dar a amónia um bocadinho mais elevada. E é nesse ponto que eu me vou focar. Quando nos dá uma amónia mais elevada, juntamente com o mau cheiro, nós temos a certeza que algo não está bem dentro do aquário. Então o que é que nós vamos fazer? Vamos olhar para o aquário com atenção, verificar se não existe nenhum peixe morto, verificar, no caso de ser plantado, se porventura não existem demasiadas folhas mortas perdidas pelo aquário. Quando o aquário é muito plantado, às vezes não dá para perceber. Se alguma folha ficou na entrada de água do filtro e o caudal poder estar mais reduzido. Temos de ver há quanto tempo não fazemos a manutenção do filtro. Se nós, depois de fazermos essa verificação toda, não detectarmos um peixe morto, não detectarmos demasiadas folhas mortas, vamos para a parte da filtragem. Vamos abrir o filtro, dependendo se é um SAMP, se não é, à partida, para ter mau cheiro será um filtro mais pequeno, porque terá menos capacidade de filtragem. Mas tudo tem solução. E o que é que nós vamos fazer? Vamos abrir o filtro, ver como é que está a manta acrílica, se está muito suja ou não. Às vezes acontece as pessoas esquecerem-se e deixarem passar o tempo de fazer a manutenção do filtro. A manta acrílica fica demasiado carregada de matéria orgânica e depois o filtro não consegue fazer a filtragem de forma adequada. Se for esse o caso, vamos retirar a manta acrílica que lá está demasiado suja, colocar nova, fechar o filtro, deixá-lo a trabalhar. À partida, se for esse o caso da manta acrílica estar demasiado suja, à partida isso resolverá o problema, mas não podemos deixar o pico de amónia que está naquele dia, porque poderá fazer mal aos peixes. O que é que nós vamos fazer? Dependendo do pico de amónia, mas já deverá ser um pico relativamente alto para ter mau cheiro, vamos fazer uma TPA de pelo menos 20%, para tentar baixar um pouco mais aquele pico de amónia, para depois a filtragem então fazer o resto. Se vocês vão ver e o filtro, a manta acrílica está impecável, está tudo bem, o filtro, as tubagens do filtro não estão obstruídas, a circulação da água continua igual e o vosso aquário tem mau cheiro e está com um pico de amónia, então aí já pode ser derivado a outras situações. Vão ter de ver se a vossa fauna é adequada ao vosso aquário, se não tem demasiados peixes para a capacidade de filtragem do vosso aquário, poderá ser esse o problema.
se calhar as mídias biológicas que vocês estão a usar não têm capacidade de armazenar as bactérias necessárias para conseguir fazer todo o ciclo naquele aquário. Tudo isso é importante confirmar. Se vocês chegarem à conclusão que o problema é o filtro que não está a ter capacidade, tendo em conta que tem pouco espaço para mídias biológicas, por exemplo. Se vocês chegarem a essa conclusão, eu não aconselho a trocar logo o filtro. Se calhar não há necessidade de trocar logo o filtro. Vejam primeiro que tipo de mídias vocês têm. Talvez as mídias que vocês estejam a usar, como eu já disse, não consigam reunir bactérias suficientes para o vosso aquário. E com uma simples troca de mídias filtrantes, vocês resolvem o problema. Porque existe muita mídia no mercado, existem mídias que são quase oferecidas, mas depois, a nível de resultados, são poucos. Vocês podem ter 1 litro de mídias que não presta, que nunca vai conseguir fazer o mesmo trabalho que meio litro de umas mídias razoáveis. Já nem vou falar de mídias realmente boas. Portanto, se vocês no vosso aquário continuam a ter mau cheiro, continuam a ter alguns picos de amónia, se o vosso filtro, normalmente isso acontece mais com os filtros de mochila, que têm pouco espaço para filtragem. Se os vossos filtros não têm capacidade para uma maior quantidade de mídias biológicas, então aí vamos optar por fazer uma troca de mídias. Eu até posso dar o exemplo das mídias que uso cá em casa. Se vocês têm o vosso aquário com mau cheiro, o vosso filtro não tem uma dimensão muito grande, como é que vocês vão conseguir ter mídias biológicas e bactérias suficientes no vosso aquário para que isso não aconteça? No mercado, de todas as mídias que eu já testei, no mercado existem 2 que para mim são muito boas. Tem, por exemplo, a Cera Ciporax Mini, que eu uso nos meus filtros de mochila que são mais pequenos, juntamente com a Matrix. Okay? Estas 2 poderão resolver o vosso problema. Poderão até optar, por exemplo, só pela Matrix, que já é uma mídia bastante completa. E se calhar, ao trocarem as mídias pela Matrix ou pela Ciporax da Cera, se calhar esse problema já vai ficar resolvido, porque já vão conseguir ter biologia suficiente no vosso aquário para que não haja picos de amónia. Não se esqueçam, muito importante, embora não dê para sifonar em todos os aquários, mas quando nós fazemos as TPAs, de quando em quando convém fazer uma sifonagem do substrato. Se for um aquário assim plantado, em que não existe substrato à amostra, tem de se fazer com mais calma, mais cuidado, e se o aquário estiver equilibrado, nem há essa necessidade. Agora, se vocês realmente quiserem trocar as vossas mídias biológicas, conforme tem aqui, há vários tamanhos, há umas muito pequeninas, há umas maiores que estas. Vocês depois também escolhem, dentro daqui da caixinha, vocês escolhem as melhores. Mas, se vocês quiserem trocar as mídias biológicas, o que é que eu aconselho? Não trocar tudo de uma vez, porque senão é o mesmo que vocês começarem quase com um aquário do zero, com um filtro do zero. O que eu aconselho é, fazem a TPA hoje, tiram 20% das mídias antigas, colocam 20% das mídias novas. Na semana a seguir, fazem outra vez o mesmo processo. E vocês estão ali um mês e meio para trocar todas as mídias. É o suficiente para fazer o ciclo completo. E aí vocês não vão ter quebra nenhuma. Até porque, dependendo das mídias que vocês lá têm, se calhar 20% destas Matrix fazem o mesmo que a totalidade das vossas mídias. Lembrem-se sempre, não é a quantidade, é a qualidade. Não vale de nada nós termos um filtro enorme e gabarmos que temos um filtro enorme e depois o nosso amigo tem um filtro de quase 10 vezes mais pequeno e consegue ter a mesma capacidade de filtragem porque usa mídias de qualidade. Não vale nada ter um filtro grande se depois enchê-lo com mídias que não prestam. Pá, claro, vai fazer a filtragem, vai, mas quando apertamos mais com ele, quando existe mais carga biológica, se calhar já não vai conseguir dar a conta. Por isso, não se esqueçam, o mau cheiro no aquário acontece por um desequilíbrio. Normalmente esse desequilíbrio vai gerar um pico de amónia. Nós temos de olhar para o aquário e ver o que é que se passa. Como já tinha dito, um aquário equilibrado nunca vai ter mau cheiro. Portanto, se nós fizermos
a montagem do aquário, com o filtro adequado ao aquário, com boas mídias biológicas, se fizermos a ciclagem, que é muito importante, se fizermos a ciclagem corretamente, se não sabem o que é a ciclagem, eu vou deixar o link aqui em baixo na descrição. Se fizermos a ciclagem corretamente, ao colocarmos os peixes, não colocarmos a fauna completa, ok? Porque nós fazemos a ciclagem, mas as bactérias que lá estão não têm a capacidade para tratar todos os dejetos de 20, 30 peixes, dependendo do tamanho do aquário que vocês queiram, mas nesse caso, meter os peixes de forma gradual, 20% da fauna depois da ciclagem estar completa, vamos aumentando a pouco e pouco e aí conseguimos fazer as coisas corretamente. Só mais uma coisa que eu já me estava a esquecer. Também se pode fazer de outra forma. Quando nós nos apercebemos que as mídias não têm capacidade e queremos fazer então a troca das mídias, também pode ser interessante, ao colocar as mídias, se tivermos acelerador biológico, poderemos fazer essa utilização. E aí as mídias receberão as bactérias muito mais depressa do que em situação normal. Mas, se vocês não tiverem acelerador biológico em casa, não há problema. Embora que de vez em quando até possa dar jeito para este tipo de situações, mas se não têm acelerador biológico em casa, não há problema nenhum. As mídias vão receber as bactérias tal e qual, vai demorar mais tempo, mas não há problema. Porque se vocês tiverem acelerador biológico, se calhar em vez de trocar só 20% das mídias, até podem logo trocar 40% ou metade com o acelerador biológico e passado 3 semanas, 4, trocar então a outra metade. Não tendo acelerador biológico, é preferível não trocar mais de 20% de cada vez, para não haver uma quebra muito grande de bactérias. Se tiver acelerador biológico, então podem tirar logo metade das mídias que lá têm, colocar outra metade mídias de qualidade, que é muito importante, com o acelerador biológico. Passado 3 semanas, mais coisa menos coisa, então vocês vão controlando os parâmetros do aquário, ok? Passado mais 3 semanas, coloca-se então a outra metade das mídias e, se quiserem, colocam outra vez acelerador biológico, mas na minha opinião aí, já tendo umas mídias de qualidade, já não haverá necessidade, porque metade delas já vai, à partida, conseguir segurar o aquário. Mas, por via das dúvidas, se quiserem ficar descansados, coloquem acelerador biológico passado 3 semanas, quando trocarem o resto das mídias. Lembrem-se de uma coisa, as TPAs, para quem não sabe, é troca parcial de água, são muito importantes. E não é pelo aquário estar equilibrado que nós vamos deixar de as fazer. As trocas parciais de água são boas porquê? Porque vai tirar tudo o que esteja em excesso e vai deixar mais equilibrado. O que é que eu quero dizer com isso? Nós temos um aquário e o aquário vai gerar amónia. As bactérias vão transformar a amónia em nitrito e de seguida o nitrito em nitrato. Esse nitrato poderá não ser todo absorvido pelas nossas plantas, principalmente se não tivermos plantas. Ainda é pior. Mas à partida não será todo absorvido. Essa troca parcial de água vai equilibrar o nitrato que esteja a mais, vai retirar um pouco o nitrato. O mesmo acontece quando nós fazemos fertilização. Nós usamos um produto que tem vários componentes e as nossas plantas não absorvem os componentes todos da mesma forma. E o que é que vai acontecer? Vai acontecer que nós podemos ficar com excesso de um componente e pode-nos desequilibrar o aquário, pode criar algas e não é isso que nós queremos. Nós, na troca parcial de água, o que fazemos é retirar um pouco desse excesso para deixar a água mais equilibrada. Principalmente se vocês não têm experiência, façam sempre. Todas as semanas, 10, 20%, não precisam de fazer muito também. Se o vosso aquário estiver minimamente equilibrado, 10, 20% é suficiente. Agora, claro que há aquários e há espécies de peixes que não podemos fazer TPA todas as semanas, mas isso aí já é uma situação muito específica. Normalmente nos plantados é bom e é visível que uma troca de água todas as semanas é benéfico. Claro que não há necessidade de fazer uma troca de água gigantesca, mas se vocês estão em casa, se o vosso aquário está equilibrado e vocês num fim de semana estão fora e não conseguem fazer a TPA, vocês não precisam estar preocupados porque o aquário está equilibrado e não há problema. Mas
não sucessivamente, não estar sempre a fazer de 15 em 15 dias. Pelo menos até vocês terem mais experiência e conseguirem perceber se há ou não necessidade de fazer essa TPA. Mas vocês também têm peixes que requer uma água mais morta, uma água mais parada. Tem, por exemplo, as chanas. A grande maioria das chanas gosta de uma água mais parada. Se nós tivermos um aquário com chanas, nós sabemos que não podemos estar a fazer, ou não devemos, estar a fazer TPAs todas as semanas, porque elas próprias gostam de uma água mais parada, uma água mais velha. E depois, dependendo dos peixes que temos, temos de fazer essa gestão. Mas, para um utilizador normal, uma pessoa que está a começar agora, ainda se está a adaptar às TPAs e a todo este processo, pá, façam a TPA todas as semanas, 20% normalmente é suficiente, como já disse. Se o aquário estiver equilibrado, não há necessidade de estarmos a fazer mais. E aí vocês vão ver que o aquário equilibrado, com os peixes bem pensados para o aquário, com um aquário plantado ou com algumas plantas, não precisa de ser densamente plantado, mas umas plantas, em vez de meterem plantas de plástico, metam plantas verdadeiras. Vocês vão ver que ajuda bastante no equilíbrio do aquário. Uma filtragem bem pensada para a dimensão e para os peixes que vão ficar no aquário. Vocês nunca vão ter problemas. Podem ficar descansados. Um aquário, no geral, só dá problemas e muitas pessoas queixam-se que está-lhe sempre a morrer peixes, que têm o aquário a cheirar mal, que não conseguem ter um aquário bonito. Muitas das vezes isso acontece porque a pessoa tem falta de conhecimento e não fez as coisas corretamente desde o início. Se a pessoa logo ao início fizer a ciclagem, esperar o tempo necessário, quando eu digo tempo necessário não tem de ser 1 mês e meio, podemos usar acelerador biológico, mas mesmo com o acelerador, muitas vezes não convém utilizar o acelerador, como muita gente faz, e colocar os peixes no dia a seguir, como muita gente faz e muitas lojas também aconselham. O que é certo é que na maioria dos aceleradores biológicos, se nós montarmos o aquário, colocarmos o acelerador biológico, nós vamos ver que continuamos a ter picos. E, em vez de termos o pico de amónia, se calhar às 2 semanas, temos na primeira semana o pico de nitrato, o pico de nitrito, em vez de ter à quarta semana, vamos ter à segunda. E o pico de nitratos, em vez de ter à sexta semana, vamos ter à terceira. Atenção que isto é só um exemplo. Mas vamos ter esses picos na mesma. E quando é que a ciclagem está completa? Eu vou deixar aqui o link abaixo para quem não sabe o que é a ciclagem, ficar a saber e ver o vídeo e ficar a saber. Quando é que a ciclagem está feita? Não é 4 semanas, 6 semanas, 8 semanas, de aquário para aquário isso altera. E agora perguntam-me como é que nós sabemos se a ciclagem está terminada? A ciclagem está terminada quando já houve o pico de amónia, já houve o pico de nitrito e está a haver o pico de nitrato. Quando chegamos ao pico de nitrato, o aquário está ciclado. Fazemos uma TPA de 20-30% para baixar os níveis de nitrato. A partir daí podemos meter os peixes, mas lá está. Não vamos à loja e compramos os peixes todos que queremos para o aquário. Não. Vamos fazendo gradualmente, que é para o aquário ter tempo de maturar, o filtro ter tempo... O filtro, no caso as bactérias, terem tempo de evoluir, de se reproduzirem, para conseguir dar conta daquela carga orgânica que há a mais. Porque nós temos de perceber que os dejetos e os detritos que estão no aquário não conseguem ir para mais lado nenhum. Estão dentro daquele cubo de vidro. Portanto, têm de ser as bactérias e as TPAs a tratar desse assunto. Se nós carregamos o aquário de peixes e não temos bactérias suficientes para conseguir dar conta daquela matéria orgânica toda, lá está. Vamos ter um pico de amónia, vamos ter mau cheiro no aquário, provavelmente vamos ter peixes a morrer, sem necessidade. Por isso, se fizermos as coisas logo desde o início, como deve ser, garanto-vos que vocês vão ter um aquário bonito, limpo e sem problema nenhum. Escusam de estar a gastar dinheiro desnecessariamente e a matar os peixes que são seres vivos. Não é por o peixe ser mais pequenino que outros animais que tem menos valor. Um cão ou um peixinho deste tamanho tem o mesmo valor, é uma vida. Não é por ser mais pequeno que passa a ser menos importante. É bom que tenhamos consciência disso, porque existe muita gente que
tem pena dos cãezinhos e dos gatinhos, mas depois tem um peixinho dentro de um globo com água castanha a morrer. E do peixe já não tem pena. Malta, é uma vida. Vamos fazer as coisas como deve ser. É uma vida que está ali. Se gostaram do vídeo, se vos consegui esclarecer, subscrevam o canal, coloquem like no vídeo